gostaria que você apurasse se procede a informação do Matias Rojas no Galo. Saiu esse assunto agora à tarde nas redes sociais. Lucas, estou printando sua mensagem e vou encaminhá-la. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Rojas pintar no Galo? Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer atualização, respondo. Só uma breve observação sobre o Galo. 200 milhões de aporte aprovados na última segunda-feira, dinheiro que vem do Daniel Vorcaro, empresário ligado a um banco, o cara que já tinha 8% das ações do Galo, passou a ter 20%, ele ganhou mais 12% com esse aporte de 200 milhões de reais. O Atlético vai utilizar essa grana, em sua maioria, para pagar dívidas, mas também pretende investir em reforços. Entre os reforços, vai haver uma nova investida para a contratação do Palacios, Brian Palacios. O time dele foi eliminado na Libertadores da América, é bom lembrar que ele joga no Atlético Nacional. O Atlético Nacional perdeu em casa nessa quarta-feira e caiu na segunda fase de pré-Libertadores. Dessa maneira, não garante nem a vaga na Sul-Americana. E aí, acho que fica mais viável qualquer tipo de acordo. Investida poderia gerar na casa dos 3 milhões de dólares. Informação trazida pelo jornalista colombiano Juan Pablo Jiménez. 3 milhões de dólares hoje equivalem a mais ou menos 15 milhões de reais. O Arthur Caf, Nicola, se possível, favor atualizar a real situação do Paulinho. Vai para a Europa? E o Vargas? Também qual a situação? Fica ou sairá do Galo? O Atlético garante que não foi procurado por ninguém para tratar sobre o Vargas. Eu posso assegurar que o Fortaleza quer o Vargas. Qual que é a estratégia? Tentar chegar a um acordo com o Vargas e com o André Cury, que é seu representante, para que as partes apresentem ao Atlético uma proposta de rescisão de contrato de forma amigável. O que pega? Hoje o Vargas ganha na casa dos 800 mil reais mensais. O teto salarial do Fortaleza é bem distante disso. Talvez algo na casa dos 500 mil por mês. Sobre Paulinho, que eu ouvi do Rodrigo Caetano pouco antes dele ir para a CBF, é de que não havia nenhuma proposta pelo Paulinho e que o Galo não venderia por menos de 25 milhões de euros. No entendimento do Rodrigo Caetano, o Paulinho era jogador para 30 milhões de euros. Deixa eu dividir com vocês uma nota que acaba de ser divulgada pelo Corinthians. O Corinthians não havia se manifestado, tá? Talvez por estratégia, talvez para tentar entender o andamento das coisas, mas agora já há uma manifestação oficial. Estou colocando na tela. Para quem não sabe, está chegando agora, estava meio por fora, Matias Rojas está de saída do Corinthians. A informação foi revelada em primeira mão pelo Benjamin Bach, que é apresentador, jornalista, enfim, vocês certamente conhecem, né? E o Benja havia dito que, só para antes de colocar na tela, só para justificar, o Benja havia informado que o Rojas não fica mais no Corinthians, ele tomou a decisão de ir embora. E o Benja indicou que o Rojas havia se decidido por ir à FIFA. E aí a gente precisa relembrar que ele foi contratado na metade do ano passado, depois do seu vínculo com o Racing terminar. Na oportunidade, o Duílio Monteiro Alves ofereceu um caminhão de dinheiro de luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Contei para vocês recentemente que o Rojas custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, 1 milhão e 100 mil reais mensais. E que quando o Augusto Melo se tornou presidente do Corinthians, existiu a divulgação de uma cobrança de 5 milhões de reais de uma grana que o Duílio não havia pago. Vocês lembram de tudo isso, né? Pois bem, aqui está a nota do Corinthians. A diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matias Rojas não compareceu ao treino dessa quinta. Representantes do clube estão em contato com o staff do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências. Antes da divulgação dessa nota, eu já havia conseguido, junto a uma pessoa do Corinthians, a notícia de que ele foi ao CT ontem e optou por não treinar e nem apareceu no CT hoje. Tá? A opção dele, tudo indicando que ele vai recorrer à FIFA
para garantir a rescisão do contrato e, mais do que isso, ganhar o dinheiro que o Corinthians lhe deve, e certamente ele vai pedir nessa ação que o Corinthians pague até o fim do contrato. Deixa eu só calcular. Rojas, contrato Corinthians até. Tem contrato até 2027. Tá? Então, se ele ganha R$1.100.000 mensais e ele tem 24, 25, 26, nossa senhora Aparecida. Dinheiro, hein? Dinheiro. Bom, chegou a resposta do Atlético, tá? Perguntei para uma pessoa do Galo, até porque vocês disseram que há uma especulação de Matias Rojas do Corinthians no Galo. Sem chance, não faz o menor sentido. Ainda mais que temos vários na mesma posição. Isso sem falar no Bernard, que está por chegar. Muito bem. Você tem razão. Grato. Então, descartemos Matias Rojas no Atlético, tá? E o Vargas? Cara de óculos, não houve acordo ainda entre o Fortaleza e o Vargas em relação a salários. Mais uma pessoa perguntando sobre o Vargas. Entendo que o Atlético não está com o elenco do nível que eu imaginava e que eu acho que o Atlético precisa para ser competitivo. Acho que o Atlético precisa de contratar. Faltam peças de reposição, principalmente. Mas, para mim, o que está se desenhando é que o Atlético não vai contratar ninguém. A janela fecha no dia 7 de março. E hoje até me deram um toque. Não se iluda. Não deve haver contratações. A pessoa do Atlético me deu esse toque. Isso me preocupou muito. Porque no discurso do Filipão no domingo, ele começa a colocar como se o Vargas já fosse um jogador que está ressurgindo das cinzas para se transformar num reforço para ele, Filipão. Até pela questão financeira. E aí eu vou ser bem sincero com vocês. O Vargas não vai ser esse reforço que o Atlético precisa. Nós já conhecemos a capacidade do Vargas. Já sabemos o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E o Atlético precisa de mais. Não só precisa de um reforço, mas precisa de uma oxigenação. Jogadores novos, de fora, que possam trazer para o Atlético uma briga por posição. Hoje, o Atlético, claro que o Paulinho tem muito crédito, porque ele foi o artilheiro da competição do ano passado do Brasileiro, mas o Paulinho hoje ele não joga bem, ele erra alguns gols que ele não erraria no passado, mas ele é mantido no time. E por quê? Porque o Filipão não tem quem colocar no lugar dele. Essa é a grande realidade. O Filipão, ele se sente preso. Eu vou tirar o Paulinho, mas vou colocar quem? Se tá ruim com o Paulinho, vai ficar pior se eu tirar o Paulinho. E a mesma coisa eu falo até do Hulk, eu sou fã do Hulk, mas o Hulk em alguns momentos não está sendo aquele Hulk, mas não tem uma peça de reposição. Vai olhar para o banco e vai colocar quem? O Vargas? Ressurgir não vai ser a solução. Então hoje, a minha grande preocupação em relação ao Atlético chama-se elenco do Atlético, porque tem alguns jogadores que estão devendo, tem alguns jogadores que ainda não demonstraram que poderiam estar sendo útil a esse elenco. Quando você olha o Edenilson, quando você olha o Pedrinho, quando você olha Patrick, você olha Vargas, você olha Allan Kardec, são jogadores que já tiveram a oportunidade de entrar e não mudaram a história do jogo. Isso me preocupa muito. O Atlético deveria rever essa questão do seu planejamento. Para ter um time forte, tem que haver contratações. Filipão não vai fazer nenhum tipo de milagre. Não há como. E não é só o Filipão, é qualquer técnico que chegar aqui. Não adianta você ter um jogador num momento ruim e ele ainda ficar tranquilo, que mesmo no momento ruim eu não vou ser substituído porque não tem ninguém. Não. Tem que haver até para poder sair da sua zona de conforto. O jogador buscar o seu espaço ou buscar dar a volta por cima, ele tem que ter uma sombra no elenco para ele. E hoje o Atlético, para mim, Bolivar, falta isso. Isso me preocupa muito, Bolivar. Breno Galante, o Fux, quando o Filipão chegou no Atlético, nos 2 primeiros jogos, ele te colocou como titular. Aí você teve uma lesão naquele jogo contra o Fortaleza, se eu não me engano, acho que você quebrou o dedo do pé. E aí você ficou fora, depois você volta contra o Atlético Paranaense, volta também como titular, continua tendo um prosseguimento, aí tem uma lesão contra o Bragantino. Rapaz, essas lesões aí te atrapalham, né? Te atrapalharam para poder se manter, porque o Filipão, desde quando chegou, ele demonstrou que gostaria de ver você como titular. Como é que você encara isso para esse ano, essa questão das lesões, Fux? Olá, Breno, boa noite.
obviamente que tem me atrapalhado, né? Mas eu tenho feito um trabalho extra bem forte no clube, não só esse ano como ano passado, né? Vim realmente com alguns problemas da Rússia, né? Que não gosto de entrar muito em detalhes, mas realmente sofri bastante. Então eu tinha muitos problemas para ir ajeitando e fazer a manutenção em movimento, né? Infelizmente tive algumas lesões ano passado, uma por infelicidade, né? Uma fratura, como você falou, não tem como evitar, né? Uma fratura infelizmente acontece, e sim 2 lesões musculares, uma bem pequena, quase nada, e a do final, essa contra o Bragantino, que realmente foi um pouco mais significante, que perdi ali a reta final do campeonato, mas tenho trabalhado bem, tenho trabalhado firme no clube, fora dele, tenho tentado fazer o máximo possível para eu evitar ter essas lesões e poder ter uma continuidade, né? Sei que para mim é muito importante isso e claro que eu pretendo estar atuando e estar podendo ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Ô Fux, eu queria saber de você, porque nessa última semana principalmente, a gente viu uma repercussão dessa relação do Filipão com a torcida do Atlético, né? Isso foi até colocado para ele em coletiva e a gente percebe que do lado externo existe um descontentamento da torcida com o Filipão e com o futebol apresentado pelo Atlético, mas internamente isso chega para o grupo? Como é que vocês estão sentindo essa questão dessa, vamos dizer assim, crise que a torcida tá tendo de relacionamento com o Filipão? Isso chega para vocês? Pois então, a gente segue nosso trabalho, né? Nosso treinador é o Filipão, a gente segue as instruções dele. Se a torcida infelizmente não está contente ou algo do tipo, convém a eles, né? A gente tenta fazer o nosso trabalho o melhor possível, seguir as ordens do professor Felipão e a gente está fechado, né? É o nosso professor, é o nosso comandante, temos que comprar a ideia e fazer o melhor possível, como eu falei. Sabemos que estamos devendo, a gente se cobra muito, a gente tem um grupo que quer vencer a todo instante, então quando a gente tem um resultado revés, a cobrança interna entre a gente mesmo, entre os jogadores, é sempre muito grande. A gente tenta conversar, tenta resolver, tenta ver o que a gente errou, onde foi os nossos erros, para tentar cometer o menos possível. Então, é isso aí. Então é isso aí, torcedor da massa atleticana. Como disse aí, né, o Bruno Galante, eu acho muito difícil a equipe do Galo contratar alguém até o final da janela, né? O Galo parece que tá difícil de se movimentar no mercado, né? Tem um aporte financeiro aí que vai chegar aí. E agora, como disse o Nicola, né, com a eliminação do Atlético Nacional, possa ser que fique mais fácil agora do Galo conseguir a contratação do Brian, né? Brian Palacios, da equipe do Atlético Nacional, né? Eu acho que possa ser que pinte sim essa contratação, né? Que a equipe do Atlético Nacional está eliminada da Libertadores e nem conseguiu a classificação para a Sul-Americana, né? Devido a não ter se classificado, né? Ter sido eliminada na primeira fase da Libertadores, né? Da pré-Libertadores, então a equipe já está fora das duas competições, né? Então acho que possa ser que pinte aí no Galo. Ou que tem uma semana, né, para o Galo conseguir fazer andar essa negociação, né? Que a janela se encerra agora no dia 6, né? No dia 7, melhor dizendo. Então o Galo tem que correr contra o tempo aí para conseguir essa contratação, né? E acho que fora isso, se não conseguir, não deve chegar ninguém, né? Talvez o Galo só consiga se reforçar aí no meio da temporada, né? Eu torcei para o Vitor fazer um ótimo trabalho e reforçar a equipe para disputar firme
os títulos que o Galo vai disputar aí, né, nas competições.